Há histórias, irmãos, que começam tão bem que nos fazem acreditar que o final já está garantido. Às vezes o enredo, a maneira como tudo começa, é tão encantador, parece tão firme, tão sólido, que nós olhamos e ali parece que nada pode dar errado. São aquelas trajetórias que, quando olhamos os primeiros capítulos, pensamos boas decisões, coragem no início, fé nas primeiras batalhas, mudanças reais, frutos visíveis. Tudo indica que o caminho está firme e que nada tem como mudar ou dar errado. Mas a vida e a história insistem em nos ensinar algo ainda mais duro. Começar bem não era o mesmo que terminar bem. Por isso, algumas situações pegam as pessoas de surpresa, porque há pessoas que enfrentaram grandes crises confiando em Deus, mas se perderam em tempos de paz. Houve quem resistiu quando tudo parecia desabar, mas relaxou quando a estabilidade chegou. Imaginem então um grande navio em que o comandante segue com todos os instrumentos que tem à disposição dele, tentando controlar aquela embarcação para que, em meio às tempestades, em meio ao mar arredio que joga o barco de um lado para o outro, ele faz todo o esforço necessário e sabe que tem instrumentos, recursos à sua disposição, mapas, instrumentos que podem rastrear o caminho e que o auxiliam a colocar aquele barco em equilíbrio. Mas aí, de repente, toda a tempestade passa, o mar se faz bonança, o sol brilha alto, a calmaria toma conta, parece que já perto de o grito de terra à vista, o comandante então vê que tudo está bem, que a paz chegou e ele descansa. E quando ele descansa, ele começa a guardar os instrumentos, guardar os mapas, ou deixar de fazer uso dos recursos que estavam à sua disposição para a manutenção da segurança. E quando isso acontece, ele começa a não perceber os riscos e os desafios que estavam diante dele. Aquela trajetória que parecia muito fácil agora de encarar e de chegar até as margens com total segurança, se torna a parte mais arriscada da viagem, porque a autoconfiança encheu o coração. Os recursos de estabilidade não eram mais necessários, afinal, se a destreza foi suficiente para, no momento de dificuldade, manter o barco muito bem, então agora, no momento de tranquilidade, para que fazer uso dos recursos disponíveis, se toda a habilidade dele já se provou suficiente para manter a embarcação segura? É aí onde o desafio acontece. É aí que o perigo chega. É aí que situações como icebergs ou rochas no fundo do mar que podem atingir o casco do navio não serão percebidos porque o comandante não está fazendo uso dos recursos que ele tem à disposição. É quando a confiança em si mesmo é tão grande que ele acha que não precisa de mais nada. A vida parece com essa história. Nós somos, irmãos, chicoteados pela vida às vezes, levados de um lado para o outro, com o mar arredio ou com ventos tempestuosos, e naqueles momentos parece que nós usamos todos os recursos que estão à nossa disposição, sobretudo os meios de graça, em oração, em comunhão, em vida com Deus, em busca intensa, para garantir a segurança, a estabilidade da nossa alma. Mas quando tudo se faz bonança, quando as coisas estão bem, parece que o risco não é visível. E como o risco não é visível, nós preferimos deixar de fazer uso dos recursos que estão à nossa disposição e diligentemente usar os meios de graça para a manutenção da segurança da nossa alma. Há uma situação semelhante aqui. Nas Escrituras, um texto em 2 Crônicas, capítulo 15, que nos mostra um rei, que durante o tempo em que ele esteve em paz, ele acabou descansando da confiança em Deus.
e caindo na autossuficiência. E isso o levou à ruína. Mas enquanto ele estava confiando em Deus, tudo estava bem. Enquanto ele estava confiando em Deus, as coisas permaneciam excelentemente bem e no caminho perfeito como deveria ser. Por isso, quando eu olho para o texto de 2 Crônicas, capítulo 15, eu quero chamar a sua atenção para uma mensagem cujo título é O Desafio da Permanência do Altar da Reforma ao Perigo da Autossuficiência. Vou repetir para você: o desafio da permanência, porque começar bem é fácil, terminar bem nem sempre. Então, do desafio da permanência, do altar da reforma ao perigo da autossuficiência. Vamos ler 2 Crônicas, capítulo 15. Veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed. Este saiu ao encontro de Asa e lhe disse: ouvi-me, Asa, e todo o Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar. Porém, se o deixardes, vos deixará. Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse e sem lei, mas quando na sua angústia eles voltaram ao Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, foi por eles achado. Naqueles tempos não havia paz, nem para os que saíam, nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquela terra. Porque nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam, pois Deus os conturbou com toda sorte de angústias. Mas sede fortes, e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Ouvindo, pois, Asa estas palavras e a profecia do profeta, filho de Obed, cobrou ânimo e lançou as abominações fora de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara na região montanhosa de Efraim, e renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor. Congregou todo Judá e Benjamim, e também os de Efraim, Manassés e Simeão, que moravam no seu meio, porque muitos de Israel desertaram para ele, vendo que o Senhor, seu Deus, era com ele. Reuniram-se em Jerusalém no 3º mês, no 15º ano do reinado de Asa. Naquele dia ofereceram em sacrifício ao Senhor, do despojo que trouxeram, 700 bois e 7.000 ovelhas. Entraram em aliança de buscarem ao Senhor, Deus de seus pais, de todo o coração e de toda a alma. E de todo aquele que não buscasse ao Senhor, Deus de Israel, morresse, tanto menor quanto maior, tanto homem quanto mulher. Juraram ao Senhor em alta voz, com júbilo, e com clarins, e com trombetas. Todo Judá se alegrou por motivo deste juramento, porque de todo o coração eles juraram, e de toda boa vontade buscaram ao Senhor, e por eles foi achado. O Senhor lhes deu paz por toda a parte. O rei Asa, depois também a Maaca, sua mãe, da dignidade de rainha-mãe, porquanto ela havia feito a Aserá uma abominável imagem. Asa destruiu-lhe a imagem que, feita em pó, queimou no vale de Cedron. Os altos, porém, não foram tirados de Israel. Todavia, o coração de Asa foi perfeito todos os seus dias. Trouxe à casa de Deus as coisas consagradas por seu pai e as coisas que ele mesmo consagrara, prata, ouro e objetos de utilidade, e não houve guerra até o 35º ano do reinado de Asa. Nós vamos ler até aqui a palavra de Deus, vamos orar pedindo que o Senhor nos esclareça a sua palavra. Pai bendito, nós louvamos o teu nome, porque nós podemos estar hoje aqui livremente reunidos diante do Senhor e em volta da tua palavra para podermos ouvir a tua voz. Agora nós te pedimos que por graça e misericórdia, o Senhor mesmo, nosso Deus, que nos chamou para ser o teu povo, que o Senhor fale conosco,
para que, tendo uma vez entrado em aliança com o Senhor, a nossa aliança seja cumprida fielmente, renovada constantemente, e que a nossa firmeza nos conduza em segurança na Tua presença, porque a Tua graça nos assiste. E não nos deixes, Senhor, entregues a nós mesmos, mas fala conosco para que a Tua palavra nos mova em direção ao Senhor, a uma comunhão mais profunda e mais firme contigo. Por isso, fala conosco, é nossa oração em nome de Jesus. Amém. Queridos, o texto que nós lemos está dentro de um parêntese da história do rei Asa. Ele começa o seu reinado muito bem, e diferente do que foram os seus antecessores, ele tinha intentado no coração ser fiel ao Senhor, buscar a presença de Deus. E quando ele intenta buscar o Senhor, ele vai para o primeiro desafio. Uma guerra que é posta diante dele, e você vai poder enxergar isso no capítulo 14, a partir do verso 9, quando Zerá, o etíope, ele se levanta com um exército de 1 milhão de homens e 300 carros, e ele agora coloca esse desafio diante de Asa, e Asa teme. Mas Asa, apesar de ter um exército muito inferior, ele ora, ele pede a bênção de Deus, ele leva o povo a clamar ao Senhor, ele confia em Deus. E ele é vitorioso. Deus faz com que ele triunfe naquela batalha. Anos depois, num outro momento do seu reinado, ele é colocado agora diante de um segundo desafio. Depois de décadas de paz, uma outra guerra surge. E ao invés de confiar no Senhor, como da primeira vez, ele agora tenta entrar em aliança com o rei da Síria, para que o rei desfaça a aliança que tinha com o reino do norte e agora volte-se para uma aliança com o reino do sul, Judá, Benjamim e aqueles outros que foram agregados também a essas duas tribos. Nesse intervalo, ele tinha uma vida que parecia que tudo estava perfeito. Afinal de contas, entre essas duas batalhas, a vida de Asa foi a vida de quem confiava em Deus. A vida de quem estabeleceu uma aliança com Deus mantida em todas as suas ações que sucederam à voz do profeta que nós lemos aqui no início do capítulo 15. Mas se você for para o capítulo 16 e você enxergar como Asa não confiou em Deus nessa segunda batalha, você vai ver que, ao invés de manter aquela vida em paz e debaixo da bênção de Deus, ele teve diversos problemas, uma vida conturbada, diversas batalhas surgiram, problemas críticos de saúde, pois refletiam a retirada da mão abençoadora de Deus de cima da vida dele. Alguém que começou muito bem, não conseguiu terminar bem. Nós vamos olhar para esse período em que ele estava bem, e perceber que durante esse tempo ele fez tudo o que estava da forma correta, orientado pela palavra. E quem sabe, olhando para esse exemplo, nós podemos ter o cuidado de não deixar que a autossuficiência tome conta do nosso coração e permaneçamos então seguindo no caminho da confiança plena no Senhor. Então a ideia é que você e eu, tendo sido instruídos pela palavra, não apenas comecemos bem, mas permaneçamos. A permanência, a firmeza, a perseverança é o núcleo daquilo que nós queremos compartilhar hoje com base no texto de 2 Crônicas 15. O desafio da permanência do altar da reforma ao perigo da autossuficiência, e se Asa cometeu alguns equívocos, ele também cometeu diversos acertos, e em primeiro lugar esse texto vai nos mostrar que o fundamento da permanência é a própria palavra. Afinal de contas, os primeiros versos dizem que o Espírito do Senhor veio sobre Azarias, um profeta filho de Obed, que se levanta e se dirige até o rei. E quando ele vai ao encontro do rei Asa, ele diz: ouvi-me, Asa, e todo o Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar, porém se o deixardes, vos deixará.
E aqui é claro, irmãos, que para a mente desatenta, parece que existe um certo sinergismo, ou uma condição primeira. Deus só vai ao encontro do homem se o homem buscá-lo primeiro. Uma leitura superficial talvez leve você a entender assim, mas perceba que não é isso que o texto está dizendo. O texto não está mostrando sinergia. Na verdade, a palavra hebraica utilizada nesse texto para buscar tem muito mais a ver com fidelidade pactual. Então a palavra, ela não reflete sinergia, mas reflete uma busca intensa com base no pacto que foi estabelecido. Então, darash, esse se o buscardes, indica não apenas curiosidade ou uma busca ocasional, mas em todo o Antigo Testamento e sobretudo no livro das Crônicas, essa palavra é utilizada para buscar a Deus com lealdade, para recorrer a Deus como autoridade normativa, para se submeter à vontade revelada do Senhor. Então isso não é primeiro o homem dar um passo. Se o texto fala de lealdade pactual, ou se essa busca só pode acontecer com aquele que já está dentro de um pacto com Deus, veja que primeiro houve um pacto, primeiro houve uma aliança, primeiro houve o estabelecimento de um relacionamento, para só depois essa busca, essa fidelidade, essa lealdade se tornar possível. Quem não conhece a Deus, não busca a Deus. Quem não conhece a Deus não tem como ser leal a um pacto que não existe, que não foi feito com Ele. E se ainda resta alguma dúvida de que primeiro é Deus quem age, lembrem-se que esse incentivo da busca se dá na proclamação da palavra. É um profeta que se levanta, movido pelo Espírito, e diz à asa e ao povo: busquem, porque se vocês buscarem, o Senhor se deixará ser encontrado por vocês. A iniciativa é de Deus. Deus move o povo em sua direção. Deus conclama o povo à sua presença e o faz por meio da sua palavra. É por isso que o fundamento da permanência é a palavra, não é necessariamente a nossa resposta. Nós permanecemos firmes e somos leais à aliança e buscamos a Deus porque a sua palavra nos instiga a isso. Palavra que revela que Deus se deixa encontrar por quem decide permanecer com Ele. O Senhor está convosco, diz o texto, enquanto vós estáis com Ele. Se o buscardes, o achareis, porém se o deixardes, Ele vos deixará. É como um contrato que Deus faz com o seu povo, em que as obrigações têm como consequência alguns direitos ou alguns benefícios, de tal maneira que se o povo do Senhor busca a face do Senhor, é leal à aliança, mantém-se firme naquilo que o Senhor exige, a resposta de Deus a isso é a manifestação graciosa da sua presença, é a sua mão estendida para abençoar, é uma comunhão pactual, permanente, abençoadora com Ele. Por isso, irmãos, o texto não trata de decreto eterno de eleição, de predestinação ou do processo de salvação, se você ler aqui e achar que está tratando disso. Mas o texto fala do desfrute histórico da comunhão pactual, coisa que só pode ser desfrutada por quem já está em aliança com Deus, pelo próprio povo de Deus. Esse mesmo padrão aparece em todo o Antigo Testamento. Deuteronômio 4:29, então dali buscarás o Senhor teu Deus e o acharás quando buscardes de todo o teu coração. Jeremias 29:13 e 14 também vai dizer: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, serei achado de vós, diz o Senhor. Oséias 5:15, irei e voltarei para o meu lugar até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Então, mesmo quando o povo se afastava da busca do Senhor, era como se Deus permanecesse em espera, aguardando que num determinado momento
movidos pela palavra, dirigidos pelo Espírito, recobrassem o ânimo, arrependessem-se de não manter a fidelidade ao pacto e retornassem ao Senhor. Asa, ele olha para essa mensagem e ele responde posteriormente a essa mensagem. A palavra, ela é a base, o fundamento, é ela que nos leva a Deus, é ela que nos ensina o caminho, é ela que nos instiga, que nos impulsiona, é ela que gera a fé necessária para crermos e confessarmos, é a palavra que tem poder para transformar, para conduzir. Por isso o povo do Senhor, o povo da aliança, jamais pode se afastar da palavra de Deus. Aquilo que nós fazemos durante a semana, aquilo que nós fazemos quando não estamos aqui reunidos no domingo, no dia do Senhor, também deve girar em torno da palavra. A palavra é nossa base, é nosso fundamento, é nosso guia, é nossa segurança, é o recurso que nós temos para manter a navegação segura. Não se afaste da palavra. A palavra é dirigida ao povo. E a palavra que é dirigida ao povo convoca o povo a permanecer em sua presença. Mais do que isso, essa palavra, dita pelo profeta aqui, relembra que na história houve um preço pago pela não obediência. A palavra relembra que a história confirma que o preço de não permanecer leal é trágico. Dos versos 3 a 6, o profeta diz: Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Mas quando na sua angústia eles voltaram ao Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, foi por eles achado. Naqueles tempos não havia paz, nem para os que saíam, nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Porque nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam, pois Deus os conturbou com toda sorte de angústias. Perceba que o distanciamento da palavra, da lei, dos sacerdotes, dos levitas que ensinavam, trazia conturbação. A história revela que a mão de Deus é abençoadora para aqueles que são fiéis à palavra. E eu não estou aqui defendendo a teologia da prosperidade, porque lembrem que mesmo Asa, que viveu um grande período de paz, ele teve intercorrências nesse caminho de batalhas que eram desafiadoras. Então, mesmo quando a nossa vida parece pacífica e tranquila, por causa da bênção de Deus sobre nós, desafios surgirão. Mas quando somos confrontados com os desafios, sejam eles como aquela primeira batalha, praticamente invencível, uma batalha desafiadora, com um exército muito maior do que o que Asa tinha, a confiança deve permanecer no Deus que fala pela palavra. E aí, irmãos, quando a voz chega a nós, quando a direção divina nos guia, quando você, conturbado em casa ou exposto aos desafios da vida, pega esse texto e lê, e você começa a entender as diretrizes do Senhor, os princípios revelados, os caminhos que Ele nos direciona, as experiências semelhantes de homens e mulheres de Deus que também já viveram coisas desse tipo, nós começamos a ter o redirecionamento do nosso coração. É pela palavra que nós somos estimulados a permanecer. A palavra encoraja a permanecer mesmo quando a obra exige força e constância. Mas quando nós não ouvimos a palavra, nós temos a lembrança, o recorde histórico de que somos conturbados com muitos desafios. E aí parece-me que quando o profeta fala isso no verso 6, aliás, no final do verso 5, que eles tinham muitas perturbações, vinham sobre todos os habitantes daquela terra, parece-me que não é apenas uma coisa de a bênção de Deus permanecer e trazer coisas miraculosas, mas é que a Bíblia, ela de fato é a estrutura normativa da sociedade.
E toda sociedade que despreza os padrões escriturísticos vive em conturbações. O que acontece é que aquele povo, tendo abandonado os padrões escriturísticos, tendo abandonado a lei do Senhor, começa a viver uma vida conturbada, porque é uma sociedade distante da palavra, é uma sociedade que vive instabilidade social, vive insegurança jurídica, vive problemas das mais diversas ordens. E pelo contrário, a palavra de Deus é aquela que traz do caos à ordem. É o padrão criacional, é a norma de Deus desde que tudo começou a existir. Ele simplesmente falou e as coisas passaram a se ordenar, a existir de maneira ordeira, ao ponto dele ver que tudo era bom. Mas sem a palavra, nós saímos da ordem para o caos. Distanciados das Escrituras, nós vemos então que a sociedade se distancia de princípios basilares, consolidados pelo tempo, que são capazes de manter pacificação social, mas que longe dela, essas estruturas vão ruir e vão transformar a sociedade num grupo instável o suficiente para não ter a pacificação necessária. Por isso tantos grupos entram em conflitos, por isso há tantas conturbações, por causa do distanciamento da palavra. Mas a palavra nos encoraja a permanecer mesmo quando a obra exige força e constância, conforme o verso 7. Mas sede fortes e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Somente depois de exortar e interpretar a história, somente depois de conclamar a uma busca e dizer: recordem o passado e vejam que existe caos se você não buscar o Senhor, se você não confiar na sua palavra, se você não for fiel à aliança, só então é que vem a confirmação de que ele deve permanecer firme, de que ele deve se esforçar. Só então vem uma exortação consoladora de que manter a fidelidade tem recompensa. O verso 7 diz: então, sede fortes, não desfaleçam as vossas mãos. É preciso força. É preciso força porque as mãos são sinais de operosidade, são sinais de trabalho. As obras realizadas pelas mãos de alguém é aquilo que ele tem feito durante a sua vida. As obras realizadas pelas mãos de alguém é aquilo que ele tem construído ao longo da sua história. Mas é preciso força, constância, permanência, perseverança, coragem, sobretudo, para que as obras das mãos sejam feitas, sejam realizadas segundo os padrões de Deus, que normalmente vão na contramão dos padrões do que a sociedade ou o mundo estabelece. Asa foi submetido a alguns desafios, mas tendo ouvido a palavra de Deus, ele responde. E aí, queridos, se o fundamento da permanência é a palavra, o fruto da permanência é a reforma. Percebam que Asa, no verso 8, tendo ouvido as palavras da profecia do profeta, filho de Obed, ele cobrou ânimo e ele começou a fazer uma série de obras que precisavam de muita coragem. E ele começa: lançou fora as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara na região montanhosa de Efraim, e renovou o altar do Senhor, que estava diante do pórtico do Senhor. Então, o que é que Asa começa a fazer quando ele tenta reformar as estruturas de Israel e a maneira comum que aquele povo estava vivendo? A permanência na palavra se manifesta em transformações concretas na vida do povo, porque a reforma começa com a remoção de tudo aquilo que concorre com Deus. Tudo que é concorrente, tudo que tenta tomar o seu lugar, tudo que tenta ocupar aquilo que deveria ser a primazia do próprio Deus, deve ser derrubado. Não é que você vai sair no meio da rua e quando você vê uma imagem de uma outra religião, de uma outra fé, você vai fazer como alguns fatos conhecidos que rolam aí na internet,
de alguns pastores que tentaram com um machado ou com uma marreta derrubar, afrontando, afligindo a fé do outro. Não é isso. Mas o povo da aliança, o povo do pacto, porque a palavra se dirige ao povo da aliança. O povo do pacto não pode ter no meio de si outras coisas que possam substituir ou usurpar o lugar que é devidamente direcionado a Deus. E é quando Asa começa a derrubar os postes ídolos, começa a desconstruir esses elementos de idolatria, começa a tirar do meio do povo todas essas coisas que precisavam ser arrancados do meio deles, para não remeter a mente deles a confiar em outro que não fosse o próprio Senhor, que a reforma então começa. Toda reforma começa quando nós derrubamos os nossos ídolos. Sabe, irmãos, e se nós somos estimulados pela palavra, convocados pela palavra a buscar a Deus, nós precisamos responder à palavra. E a resposta à palavra é exatamente a transformação da nossa vida como povo de Deus, derrubando ídolos que ainda mantemos. Queridos, eu ouvi um vídeo de um pastor conhecido, não é da nossa denominação, mas muito conhecido e querido por muitos, que ele falou que religião é naturalmente teatro. Talvez você tenha visto esse vídeo. E a que ele estava se referindo quando disse isso? Ele falou que nós costumamos dramatizar as coisas, que nós costumamos usar máscaras, e que a igreja precisa fazer as coisas dar certo, então a gente bota uma luz aqui, um gelo seco ali, um som diferente, um fundo de pad, e faz isso, e faz aquilo, e tenta fazer uma série de maquiagens e construções para que a religião possa prosperar. Eu sei que isso parece muito cristão, porque se você olhar o comportamento de Jesus, quando confronta os fariseus, parece que ele de fato está confrontando qualquer tipo de hipocrisia. Ele quer derribar os ídolos. Ele quer que os fariseus tirem as máscaras. Ele quer uma reconstrução do altar interno. Ele quer uma reforma da fé e da vida do povo de Deus. Mas eu tenho a cautela de achar que quando nós exageramos nesse sentido, nós desprezamos as estruturas que de fato importam. Pastor Robinson, como outros, costumam usar aqui no púlpito, por exemplo, algumas vezes, a ideia de treliça e videira, dizendo que o corpo do Senhor, a igreja, é um organismo vivo, por isso assemelha-se a uma videira. Mas para que uma videira cresça saudavelmente, você precisa de uma boa estrutura, de uma boa treliça. Quanto melhor a treliça, quanto mais bem cuidada for a treliça, certamente mais espaço para crescer saudável terá a videira. Portanto, quando nós falamos dos nossos ídolos, nós não devemos confundir as estruturas que nos permitem cultuar, adorar, servir ao Senhor com idolatria, a menos que isso no seu coração ocupe um lugar indevido. Por isso eu tenho um certo cuidado quando eu vejo alguns pastores, homens de Deus, confrontando ferrenhamente as estruturas da fé, em nome de uma espiritualidade abstrata que abre mão completamente das estruturas. Reforma não é isso. Pelo contrário, reforma é desconstruir as estruturas equivocadas para reconstruir as estruturas adequadas, que servem à glória de Deus, à edificação do povo e ao serviço ao Senhor. Vejam que Asa, ele não apenas derruba o que estava errado, ele reconstrói o que precisava ser reconstruído. Vejam então, Asa
quando começa a lançar as abominações fora de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomaram na região montanhosa de Efraim, ele renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor. Era o altar de bronze, onde eram oferecidos os sacrifícios. Por isso, reforma, derruba ídolos, mas reconstrói altares. Se nós somos insatisfeitos com a religião da maneira como ela se dá no nosso meio ou lá fora, nós precisamos de reforma. Precisamos derrubar ídolos, coisas em nosso coração que ocupam o lugar de Deus. E como disse Calvino, o coração humano é uma fábrica de ídolos. Precisamos ter muito cuidado com ele. Porque o seu ídolo pode ser um objeto que você tenha conquistado, um emprego que você tenha almejado. O ídolo pode ser qualquer coisa que tome um espaço no seu coração, maior do que deveria. Mas não basta derrubar ídolos. É preciso reconstruir os altares. É preciso restaurar o culto. É preciso atrair a atenção para o que de fato importa. É preciso deixar de lado o que é periférico para centralizar a vida naquilo que de fato é central. É preciso culto a Deus. É preciso buscar a presença de Deus. Restaurar altares é restaurar estruturas culticas que garantam que a palavra de Deus, o princípio regulador do culto, seja estabelecido no meio do povo de Deus como regra única, padrão fiel daquilo que o Senhor exige do seu povo, adorar a Deus não como nós queremos, mas como Ele exige ser adorado. O altar estava desprezado, quebrado, e precisava ser reconstruído. Asa não apenas faz uma coisa, mas ele faz também a outra. Não apenas derruba os ídolos, mas reconstrói o altar. Somos convocados a examinar o coração, a examinar a vida, para que não caiamos no erro de começar bem, de iniciar a fé com todo ímpeto, com toda vontade, com todo gosto, com todo prazer, amando a palavra, lendo-a diariamente, buscando o Senhor, vindo à igreja, estando na escola bíblica, e depois isso vai se tornando tão normal, tão comum. E num determinado momento você começa a tecer tantas críticas e considerar tantos equívocos e tantos erros que você perde o encanto. Você começa então, paulatinamente, a se afastar. E o altar do seu coração, que deveria estar sendo um lugar de holocaustos e sacrifícios oferecidos ao Senhor com todo o calor da sua alma, se torna vazio, frio, quebrado e distante. Assim como Asa, derrube os ídolos, mas reconstrua o altar. Deus nos convoca. Nós somos o povo da aliança, o povo que tem pacto com o Senhor. Deus nos conclama pela palavra, nos instiga, nos estimula. Cultue, adore, restabeleça, reconfigure. Viva a vida de maneira que a permanência na presença, em fidelidade, seja a regra. E aí, irmãos, vale recordar que na Reforma Protestante não houve apenas denúncias de abuso, houve restauração do púlpito, restauração das Escrituras, dos meios ordinários de graça. Vale recordar que Martinho Lutero, quando iniciou aquele movimento que ficou conhecido como Reforma Protestante, o problema central não era apenas venda de indulgências. O que estava em jogo era o lugar da palavra. Em muitas igrejas o púlpito havia se tornado secundário.
E não é diferente nos dias atuais. Nós vemos cultos que têm tantos efeitos, tem tantos adereços, e tem tantas coisas na programação, que mal sobra espaço para a palavra. Se precisamos derrubar os nossos ídolos, precisamos reconstruir os nossos altares, e de modo algum o altar do Senhor pode estar dissociado da palavra. Dissociado da palavra. A reforma reorganiza o povo ao redor do culto do Senhor. Então Deus congrega agora o seu povo por meio do homem, o Asa, o rei, estabelecido pelo Senhor, e tendo ouvido a voz de Deus, o obedece. E agora os versos 9 e 10. Congregou todo o Judá e Benjamim, e também os de Efraim, Manassés e Simeão, que moravam no seu meio, porque muitos de Israel desertaram para ele, vendo que o Senhor seu Deus era com ele. Reuniram-se em Jerusalém, no 3º mês, no 15º ano do reinado de Asa. Naquele dia ofereceram em sacrifício ao Senhor, do despojo que trouxeram, 700 bois, 7.000 ovelhas. Entraram em aliança, buscaram o Senhor, o Deus de seus pais, de todo o coração e de toda a alma, de todo aquele que não buscasse ao Senhor, Deus de Israel, morresse, tanto o menor como o maior, tanto o homem como mulher. Juraram ao Senhor em alta voz, com júbilo, com clarins, com trombetas. Todo Judá se alegrou, porque esse juramento era feito de todo o coração. É o povo congregado, é o culto restaurado, são os ídolos derrubados, o altar reconstruído, um povo em torno da palavra. Remanescentes até do reino do norte se juntaram para adorar o Senhor. A presença de Deus reconhecida atraiu o povo, atraiu os outros, a graça estava se estabelecendo, estava sendo derramada sobre o reinado de Asa. Isso era perceptível, visível até os que estavam de longe. Quando isso acontece, a permanência com Deus sempre reconduz o povo a uma adoração comunitária. O que eu quero chamar a sua atenção aqui é que, de fato, você precisa começar um processo de reforma individual, interior. Todos nós precisamos estar atentos a isso o tempo inteiro. E aí, reforma, irmãos, não é uma coisa que aconteceu lá no século XVI, que nós paramos no dia 31 de outubro para fazer uma menção honrosa às obras daqueles homens, ou à intervenção divina na história. Reforma é uma coisa que nós precisamos fazer constantemente, todas as vezes que encontramos algo que precisa ser transformado. E se tem uma coisa que precisa ser transformada nos dias atuais, é a confusão da importância da individualidade e da coletividade. As pessoas enfatizam demais o individual. Tudo é direcionado ao indivíduo, a satisfação pessoal do indivíduo. Por isso é preciso ter coisas para os mais diversos gostos possíveis, porque precisa agradar a cada um, satisfazer a cada um. Mas com o povo da aliança não é assim. Nós não somos uma soma de indivíduos, somos muito mais do que isso. Somos um corpo, um povo, um organismo vivo. Por isso, congregar é uma das coisas que deve ser das mais importantes da sua vida. Manter-se fiel à congregação, não apenas estar presente num culto, mas compartilhar das mesmas intenções, compartilhar dos mesmos propósitos, viver vida comunitária, fazer juramentos solenes e coletivos perante o Senhor. Vejam que esse povo, eles estavam celebrando em alegria, estavam felizes diante de Deus, mas eles estavam fazendo isso coletivamente. Não eram apenas indivíduos, não é um mais um, mais um, mais um, é um unzão bem grande, cheios de pedacinhos completamente interligados.
e que transformam um ajuntamento em algo vivo, em algo notório, em algo funcional. Quando o ajuntamento é, de fato, a expressão da coletividade do povo que ama o Senhor e se entende como parte integrante uns dos outros, em adoração genuína, em juramento alegre. Mas, irmãos, há um limite. Se nós vemos esse caminho feliz, onde começa com o estímulo da palavra, onde as reformas começam a acontecer, e de repente o povo já está congregado, reunido, adorando o Senhor, é preciso entender que o limite da permanência é a vigilância. Porque se nós perdermos de vista, em um momento, o rumo, a direção, o caminho certo, nós podemos ter uma rota tão alterada que fica tão difícil de retornar. O texto mostra, dos versos 16 a 19, que o rei se esforçou, que o rei foi diligente, que o rei chegou ao ponto de trazer de forma crítica as relações familiares. A vigilância exige a fidelidade de Deus acima mesmo dos vínculos mais próximos. Asa, ele depõe a sua mãe Maacá, rei do cargo de rainha mãe, porque a sua influência era perniciosa para ele e para o povo. Ela tinha construído aqui uma imagem abominável a Aserá. E Asa não apenas destrói a imagem, queima os restos, mas depõe a mãe. Às vezes os seus vínculos familiares podem ser comprometidos por causa da sua aliança com o Senhor. E longe de mim está aqui estimulando você a desconsiderar a importância da sua família. Não é isso. O que eu quero trazer à sua reflexão é o grau de importância da nossa aliança com Deus. Porque se até os vínculos familiares podem ser relativizados quando a aliança com Deus é posta em risco, então entenda que tudo na sua vida está debaixo, está em segundo plano, está condicionado a uma coisa que é superior, que é a aliança com Deus. Portanto, a vigilância, a fidelidade a Deus exige de nós muito mais do que nós às vezes estamos dispostos a oferecer. E é por isso que nós às vezes chegamos nos nossos limites, perdemos a vigilância, perdemos a rota, desviamos do caminho. Mas quem reconhece que a vigilância é necessária, a reforma sempre permanecerá incompleta. Porque você vai sempre examinar a si mesmo e sempre encontrará mais algo a fazer. Veja que o verso 17 diz que os altos, porém, não foram tirados de Israel. Todavia, o coração de Asa foi perfeito durante os seus dias. Ele fez muita coisa, mas não conseguiu fazer tudo. Ainda havia coisas a fazer. Por isso, por mais que você já tenha se esforçado para ter uma vida reta, íntegra diante de Deus, reformado o seu coração, transformado a sua realidade, a sua convivência, os seus vínculos, os seus laços, o seu comportamento social, sua postura diante de Deus e dos homens, ainda há certamente alguma coisa a ser feita. Ainda há certamente algum ídolo a ser derrubado. Ainda há certamente algum altar a ser restaurado. Ainda há em algum momento o desejo de congregar, precisando ser reforçado. Vigilância, atenção, é isso que faz com que nós permaneçamos firmes no Senhor. Sejam sóbrios, vigilantes,
vejam prudentemente como vocês andam, não como nécios, a orientação do apóstolo Paulo, e sim como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. A vigilância vai garantir que você não tenha o fim trágico de Asa. Que história bonita lemos até aqui, não é? O capítulo 15 é uma narrativa maravilhosa, de alguém que ouviu a voz de Deus, saiu em obediência e fez uma grande revolução. Mas o capítulo 16 trata da mesma pessoa, numa condição diferente, porque não foi atento o suficiente, não vigiou o suficiente, e a sua confiança deslocou de centro, saiu do Deus Todo-Poderoso, que é capaz de fazê-lo triunfar sobre batalhas invencíveis, para tentar estabelecer aliança com homens que não conseguem garantir o sucesso nem deles mesmos. Quando a aliança com Deus é trocada pela aliança com os homens, quando a confiança em Deus é substituída por confianças em coisas mais visíveis e palpáveis, nós estamos correndo grande risco. E se a bênção pactual se retira de sobre nós, porque não conseguimos ser fiéis até o fim, certamente as tragédias que sobrevierem à nossa vida, a ausência da presença abençoadora e protetora, servirá, quem sabe, para nos trazer novo estímulo, para nos fazer recobrar algo que está errado, e é quando a palavra chega a nós novamente. No caso de Asa, um outro profeta foi enviado a ele. O primeiro profeta ele ouviu e agiu prudentemente, com força e ânimo, fazendo o que Deus havia ordenado. Mas depois de desviar da sua confiança, ele não ouviu a voz do segundo profeta. E por não ter ouvido a voz do segundo profeta, se indignou contra a palavra. E indignado contra a palavra, lança o profeta no cárcere. Então ele passa a viver uma vida conturbada, cheia de guerras, de batalhas e de uma enfermidade terrível. Começou muito bem, mas não terminou bem. Lembra da história que eu contei no começo? Daquele comandante que conseguiu, no momento mais difícil da sua navegação, manter o barco equilibrado, usando todos os recursos que estavam à sua disposição, mas que depois que a bonança se fez, que o sol apareceu, que tudo ficou mais calmo e tranquilo, ele achou que não precisava mais fazer uso diligente dos meios que estavam à sua disposição e começou a pôr a sua viagem a risco. Foi isso que aconteceu com Asa. Desprezou o meio ordinário, mais fabuloso que estava à sua disposição, a palavra de Deus. E com isso, sua vida teve um fim trágico e uma ruína terrível. Portanto, meu irmão, minha irmã, com todo o temor de quem sabe que é pecador e que precisa vigiar todos os dias, eu conclamo você, junto comigo, termos o cuidado de todos os dias mantermos o uso diligente dos meios de graça que Deus coloca à nossa disposição para a manutenção do nosso tráfego, da nossa viagem segura enquanto estamos aqui, na confiança de que o nosso esforço, abençoado pela sua mão graciosa, serão suficientes para nos preservar firmes até o fim. Portanto, comece bem, mas também termine bem. Não esqueça de fazer uso diligente dos meios de graça durante toda a sua caminhada, para que, ao fim dos seus dias, quem sabe você possa dizer como Paulo,
combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Vamos orar? Curve sua fronte, fale com Deus. Pai bendito, povo do Senhor reunido em Tua presença, e exortados pela Tua palavra para que não percamos de vista aquilo que o Senhor tem nos oferecido para a nossa segurança. Nós queremos não apenas começar bem, mas terminar bem. Mas se por acaso, Senhor, durante o caminho, nossos pés vacilaram, nossa confiança foi deslocada, se ídolos foram erguidos e altares precisam ser reconstruídos, que a Tua mão abençoadora nos transforme um pouco mais. Nos ajude a identificarmos aquilo que precisa de reparo, o altar que precisa ser refeito. Nos ajude a desfrutar dos meios ordinários de graça que o Senhor nos concede, da oração, da leitura da palavra, da meditação, da comunhão com a Tua igreja, a comunhão dos santos. Que o Senhor nos instrua todos os dias e que jamais venhamos a trocar a confiança no Senhor pela confiança em coisas palpáveis. Que em momento nenhum venhamos desviar ou substituir a importância da aliança com o Senhor pela importância de aliança com homens ou com qualquer outra coisa que não seja o Senhor. Que tudo em nossa vida se submeta ao Teu trono, para que de fato possamos amar ao Senhor, nosso Deus, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, com toda a nossa força, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém.